Olá, para você que acompanha o portal Banda B, está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou Rodrigo Silva e o tema de hoje está ligado à nossa própria saúde. É isso mesmo, na semana passada o Pinterest, que é uma rede social de compartilhamento de fotos, anunciou que iria começar a vetar anúncios sobre perda de peso. A ideia é evitar qualquer apologia a um certo padrão de beleza imposto por nossa sociedade de que há um corpo perfeito. A medida dividiu opiniões na internet, gerou debate, e a gente vai falar sobre isso hoje. Será que existe mesmo um padrão para o seu corpo? Será que a sociedade faz uma pressão por isso? Para tirar dúvidas sobre o assunto, eu converso hoje com a Marília Zapparoli. Ela é mestre em alimentação e nutrição e professora da Universidade Positivo. Doutora, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Eu que agradeço, Rodrigo, um prazer estar aqui com você. E vamos começar já pela polêmica, doutora. Ok, Você já então deve vamos lá. ver, você já deve ver diariamente assim esse drama e o esforço dos pacientes na hora de fazer uma mudança no corpo, às vezes por uma questão muito também de autoestima, a pessoa se sente mal quando olha para o espelho. Eu já passei por isso também, sabemos como isso funciona. Dito isso, o que essa ação do Pinterest representa exatamente para quem está em busca de uma mudança do corpo? Essa ação, ela realmente, né, levantou uma polêmica muito grande, nós temos aí opiniões divergentes, mas o ponto de vista de especialistas na área que atendem constantemente, diariamente, né, nós recebemos nos nossos consultórios pacientes que vivem aí uma busca por esse corpo imposto pela sociedade, e o que isso pode trazer de malefício, né, eu acredito que essa seja uma ação muito positiva, que a tendência é que realmente outras plataformas tendam a buscar, né, realmente uma divulgação de um estilo de vida saudável, que é o que a plataforma continua exercendo, né, apenas restringindo essa questão voltada e relacionada exclusivamente com o peso. Não existe um peso ideal, um corpo ideal, né? E isso é imposto pela nossa sociedade. Então, as medidas, inclusive as medidas das roupas hoje, né, as numerações, elas vêm muito com aquele padrão de extrema magreza, de extrema, muitas vezes associado até isso a uma vida saudável. E não, a gente sabe que hoje um paciente que tem um IMC até baixo, magro, ele não necessariamente é um indivíduo saudável. E o contrário também é verdadeiro, aquele indivíduo que tem ali um excesso de peso, não necessariamente ele seja considerado um indivíduo doente. Então, nós temos que, eu acredito que seja uma ação muito positiva, é uma coisa que busca-se muito, porque o corpo perfeito não existe, existe o corpo perfeito para você, né? Tanto que a gente procura nem usar mais nas consultas a questão de peso ideal para calcular a meta de perda de peso, né? A gente costuma perguntar para o paciente qual que é o peso ou o corpo que você se sente bem, qual que é a composição corporal que você se sente bem. A nossa saúde, a nossa até mesmo a estética, ela vai muito além do peso, ela vai pensando na composição corporal, nos sintomas clínicos, na saúde intestinal, na saúde mental. Então, temos outros fatores a serem avaliados. Então, doutora, na hora de elaborar uma dieta específica para algum paciente, é importante que o paciente se aceite antes de tudo, né? Exatamente. O processo de modificação alimentar e também de comportamento, né? Então, hoje a gente fala muito na nutrição comportamental ou nessa mudança comportamental, é fazer as pazes, né, com o corpo e com a comida. É entender que a alimentação, ela vai muito além do que o ato biológico, que é apenas visto o alimento como algo nutriente, nutritivo, né? Vamos comer ou então associá-los a calorias. Isso é muito visto na sociedade, né? É a gente entender que o alimento, a refeição, tem outros fatores. Tem o comer afetivo, que você lembra de um alimento na infância, que você comia junto com os familiares. Tem uma questão de social, de prazer, relacionado a sentimentos. Então, ele vai muito além do que o ato biológico, que é apenas sentar em uma mesa e comer, né? Alimentar-se. A gente tem outros fatores a serem considerados. E o corpo também. A gente tem que levar em consideração que ele
tem todo um significado, né? Para aquela pessoa, tem todo um reflexo de uma história de vida. Muitas vezes, o excesso de peso, ele vem de um trauma lá da infância, de uma situação agressiva, que mexeu muito com o emocional, que fez esse paciente desencadear esse excesso de peso, ou de uma própria desordem biológica, fisiológica mesmo. Então, a gente tem que levar N fatores em consideração, não apenas peso, meta de perda de peso e focado em caloria e alimento. A gente tem que focar em tudo, principalmente na mudança comportamental. Essa questão é bem importante, a gente ligar a parte da emoção junto com a alimentação, até porque a gente está numa pandemia. Para quem está assistindo a gente já consegue ver isso, né? Pela fala da doutora, a gente já liga com vários assuntos, tudo ligado à alimentação, porque a alimentação também pode estar ligada à emoção. A gente está num momento de muita ansiedade, né? Muitas pessoas estão com esse problema, às vezes come por prazer também, mas às vezes é porque está ansioso, porque a gente está com tudo isso. E todo esse contexto que a gente está conversando nesse início, o conceito de perfeição, então, é relativo, né? Extremamente relativo, né? Então, o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você, e a melhor forma da gente buscar a nossa perfeição, o que a gente considere, o que a gente quer a perfeição, primeiro é a aceitação, né? E depois saber lidar com esse julgamento. Por que uma ação como foi estabelecida agora pode trazer benefícios, né? Porque as pessoas se julgam muito pelo que elas veem nas mídias sociais. Então, aquele padrão daquele Instagram, do perfil do Instagram que postou, ou de uma amiga, ou de uma blogueira, ou de um próprio profissional que está postando ali uma informação muito associada com uma imagem corporal, né? Então, acaba se julgando. Você olha aquilo, você começa com uma série de sensações, de sentimentos, de emoções, né? Por que eu não consigo? Começa uma frustração, e aí a frustração gera um comer transtornado maior ainda, e aí entra num ciclo vicioso. Então, o primeiro passo para a modificação é a aceitação do corpo, a aceitação da necessidade ou não de mudança e o amar-se, né? Isso é o mais importante. Essa mania que muita gente tem, né? Comparar a vida com a vida do outro. Ou até mesmo usar, né, o mesmo processo de reeducação, a mesma estratégia de reeducação do que o amigo usou. Isso a gente sempre fala que acaba não sendo viável, né? Cada indivíduo, ele é único, cada metabolismo é único, cada história de vida é única. Por isso que os atendimentos, eles devem ser bem individualizados e personalizados. Então, o mesmo plano alimentar que o meu amigo segue pode não ser adequado para mim. A estratégia comportamental utilizada para um pode não ser relevante para o outro. Então, isso é muito importante. Assim como a gente não deve focar nessa comparação, a gente também deve entender que são pessoas distintas e com estratégias, principalmente pensando no lado nutricional, nutricionais diferentes. E até por conta dessa pressão da sociedade, muita gente cria esses transtornos alimentares, é um pouco disso do que a gente já está falando. Em que nível isso pode ser danoso e que dicas a senhora daria para pacientes que estão com esse problema, assim, de estão comendo demais, não sabe por quê, gostaria de saber por quê, quer mudar isso? Então, a gente sempre fala, né, que todo o transtorno alimentar, toda a desordem alimentar, ela começa com uma restrição muito severa. Então, aquele paciente que tem muito histórico de restrição, de proibição, de exclusão de alimentos, é o paciente mais suscetível para desencadear esses transtornos alimentares. Não que essa seja a única causa, a gente tem outros fatores envolvidos, inclusive o contexto familiar, o contexto social, aspecto genético, a gente tem outros fatores, né? Mas a gente sabe que é uma desordem muito severa, né? Que os pais, os familiares, os amigos devem ficar atentos. Então, até você mesmo, né? Deve se perguntar, deve refletir como está sendo a tua relação com a comida? E em caso de perceber que isso está te trazendo algum dano, ou te deixando mais ansioso, ou te deixando a quadros de compulsão, de comer exageradamente, de se sentir culpado depois. Então, ficar atento a esses sinais e, sempre que possível, buscar, então, o apoio de profissionais específicos. Aqui em Curitiba, inclusive, nós temos uma rede, né, que é o Centro de Transtornos Alimentares, né, nós temos ali o CETA, que cuida especificamente dessa parte de transtornos alimentares.
sintomas. Então, em caso de identificação de qualquer sintoma, o mais importante é procurar ajuda o mais rápido possível, porque precisa ser tratado. E a gente não tem uma população específica, né, que a gente diga, olha, só acontece em mulheres, jovens. Não, o transtorno alimentar, ele acontece em qualquer idade, em qualquer sexo, em qualquer raça, em qualquer etnia, qualquer população, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento. E a gente está falando de transtornos alimentares, mas quando o paciente já está com a dieta na mão e essa dieta, depois de um tempo, não funciona para ele chegar na meta dele, todo mundo tem um conhecido que já teve uma história assim, por N motivos, né? Às vezes por falta de disciplina do paciente, às vezes o corpo não se adaptou à alimentação, o que é normal, né? Mas quais os efeitos disso se nós estamos falando de saúde mental especificamente, agora chegando já em outra fase, né, desse processo de emagrecimento ou de criação de músculo, enfim, depende da meta da pessoa. Então, como a gente já comentou aqui, né? Primeiro passo, evitar os julgamentos, evitar a comparação e tratar o corpo com autocuidado, com todo o carinho, com todo o respeito que ele merece, né? Se realmente você seguiu uma estratégia nutricional e não teve o resultado que você desejava, você deve conversar com os profissionais que estão te acompanhando, e aí vem a importância de uma equipe multidisciplinar, principalmente ali um médico envolvido, um nutricionista, um psicólogo que nos auxilia muito nesse processo, porque a gente precisa estabelecer, então, juntos, outra estratégia a ponto que o teu corpo responda, te satisfaça e, ao mesmo tempo, garanta a manutenção da tua saúde mental. Muitas pessoas acabam não buscando ajuda dos profissionais, ou então só de um profissional, não de uma equipe multidisciplinar, e é muito importante, né? E acabam, então, indo para a internet, lendo nas redes sociais e começam a abusar das estratégias que são divulgadas por aí, né? O grande problema que eu vejo hoje é o acesso à informação sem base científica, né? Então, hoje qualquer pessoa pode sair postando e alimentando redes sociais com informações que muitas vezes não são adequadas e, melhor, não são adequadas para você, para esse perfil de paciente. Muitos especialistas da área da saúde recomendam que a gente nem olhe para a internet, né? A internet, ela vem com um lado muito positivo, né, do acesso à informação, mas tem que ter um cuidado muito grande, porque hoje veio uma banalização junto, né, assim como a gente percebe a divulgação de alguns tratamentos para emagrecimento, milagrosos, de ganho de massa muscular, tudo milagroso, né, sem exigir uma rotina, sem exigir ali um comprometimento do paciente, uma modificação comportamental. E aí as pessoas acabam, às vezes, se iludindo, né? Todo mundo quer ir para um processo que seja mais fácil, mas esse processo pode te trazer transtornos e desordens graves, e isso vai te gerar um acompanhamento, uma necessidade, muitas vezes, para o resto da vida. Professora, eu queria te agradecer por essa entrevista, acho que rendeu super bem, muito obrigado. Eu que te agradeço, Rodrigo. Você que quer ver outras entrevistas do projeto Fique Sabendo, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link do Fique Sabendo estará aqui na descrição do vídeo. A entrevista com a doutora Marília, que já está no YouTube, também estará em uma matéria escrita no portal Bandab. Esse vídeo da entrevista será anexado na matéria escrita. Muito obrigado, professora, e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.